We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Não junte todos. Busque somente a palavra a esse respeito. Then we find that when they do that, what do? They continually to go right on with their same old religious program, which is out of the Word of God and the will of God. That thing died years ago. Então vemos que, quando fazem isso, o que eles fazem? Prosseguem continuamente com o mesmo velho programa religioso deles, que está fora da palavra de Deus e da vontade de Deus. Isso morreu anos atrás. Them old dried up things of years ago. It had dried up in the days of Lord Jesus. They didn't know it. He said, if you'd have known Moses, you'd have known me, for Moses said I was coming. Essas velhas coisas secas de anos atrás tinham secado nos dias do Senhor Jesus. Eles não sabiam. Disse, se vós conhecesseis Moisés, conheceríeis a mim, porque Moisés disse que eu viria. Said our fathers eat manna in the wilderness, said they're all dead. Blind, he called them Pharisees, religious leaders. Except you believe that I'm He, you'll die in your sins. But they didn't do it. They're so set in their ways. They had to have it their way. Disse, nossos pais comeram o maná no deserto. Disse, todos morreram, cegos. Ele os chamou fariseus, líderes religiosos. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mas eles não creram. Estavam tão acomodados. Tinha de ser da maneira deles. That's the way David did. He had it in his way, so he just said, you know what I'll do? We're moving. He had a revelation. We're moving now, so we'll do a new way. The days of miracles is past, so we'll just make us a new organization. We'll build a new cart. Sort of new thing has started. What a false prophecy. Assim fez Davi, fez do seu jeito, assim apenas disse, sabem o que farei? Estamos nos movendo. Ele teve uma revelação. Estamos nos movendo agora, assim faremos de um jeito diferente. Os dias dos milagres passaram, então faremos outra organização para nós. Construiremos um carro novo, mostrando que algo novo começou. Que profecia falsa! You've got to go back the way God said do it. They put it up on the shoulders of the Levites, and that was over the heart.
The ark, the word, is not to be packed upon a new denomination, upon the theories of some man, but in the heart. Você tem de regressar ao jeito que Deus disse para fazer. Eles a colocaram sobre os ombros dos levitas, que era sobre o coração. A arca, a palavra, não é para ser transportada sobre uma nova denominação, sobre as teorias de algum homem, mas no coração. The Word of God is not to be handled by denominations. It's to be handled by the heart of a man, where God can come in there and reveal Himself. And if He reveals it according to the Word, it's God. If it isn't, it's not. A palavra de Deus não é para ser manuseada por denominações, é para ser manuseada pelo coração de um homem, onde aí Deus possa entrar e se revelar. E se revela de acordo com a palavra, é Deus. Se não for, não é. And then the word of that season. Sure, the Pharisee could say, who told us that we can't do this and do that? Moses gave us these orders. But Moses also said. Então a palavra daquela estação. Claro, um fariseu poderia dizer, quem nos disse que não podemos fazer isso ou aquilo? Moisés nos deu estas ordens. Mas Moisés também disse. Satan said, why, it is written, he'll give his name, and it's also written, said Jesus. The season, the time. If you'd have known Moses, you have one to accuse you, Moses. Satanás disse, ora, está escrito, mandará aos seus anjos. E também está escrito, disse Jesus, a estação, o tempo, se conhecesseis Moisés, tendes um que vos acusa, Moisés. If you'd have known Moses, you'd have known me. He said, for Moses wrote of me. The Lord your God shall raise up a prophet among you, of your brethren. Him shall ye hear. If they'd known Moses, they'd have known him. Se vós conhecesseis Moisés, conheceríeis a mim, disse ele, porque de mim escreveu Moisés. O Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirão. Se conhecessem Moisés, eles o teriam conhecido. Now, close, listen. Don't miss this now. See, first thing, when they consulted the priest, consulted the dignitaries, consulted the military, consulted all the congregation in the neighborhoods to get together for this great meeting to come, they failed to do it right. Agora, concluindo, ouçam, não percam isto agora. Vejam, em primeiro lugar, quando consultaram os sacerdotes, consultaram os dignitários, consultaram os militares, consultaram toda a congregação, a vizinhança, para se juntarem para esta grande reunião que viria. Eles falharam em fazê-lo corretamente. They didn't consult God, and by doing so, not going back and see what time it was. Não consultaram Deus, e ao fazerem assim, não voltando e vendo que tempo era. Oh, brother, listen, what time are we living in? What's the age? What's the hour that we're in? It's not time for these things that they're talking about. That's past. Judgment is on hand now. Oh, irmão, ouça, em que tempo estamos vivendo? Qual é a era? Em que hora estamos? Não é tempo para estas coisas das quais estão falando. Isso passou. O julgamento está próximo agora. You can see it breaking. You remember the rock up on the mountain? Judgment hour. You remember the revelation or the vision of the bride? Just keep her in step. Don't let her get out of step. Pode-se vê-lo irrompendo. Lembram-se da rocha lá em cima da montanha? A hora do julgamento. Lembram-se da revelação ou da visão da noiva? Só a mantenham no mesmo passo. Não a deixem sair do passo. Notice, upon the shoulders of the priest, and David and all the priests that really ought to have known better. Well, what was it? The priests should have known better. The scribes, theologians, should have known better. Because the Word said not to do that. Notem, sobre os ombros dos sacerdotes. E Davi e todos os sacerdotes realmente deveriam saber que não era daquele jeito, mas que foi isso.
Os sacerdotes deveriam saber que não era assim. Os escribas, teólogos, deveriam saber que não era assim, porque a palavra disse para não fazer assim. And today, when they want to say, oh, Jesus Christ isn't the same yesterday, forever, that's mental telepathy, that's this, that, or the other, they fail to see the promised word. E hoje, quando querem dizer, Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente, isso é telepatia mental, isto, aquilo ou aquilo mais, eles falham em ver a palavra prometida. Oh, that was a day gone by. David said, oh, well, now wait a minute, up on the shoulders of the priests, that was back when Moses come out. Sure, we'll put on a new cart today. I got a revelation of it. The priest said, amen, David. Esse dia passou. Davi disse, ora essa, agora esperem um momento, sobre os ombros dos sacerdotes. Isso foi no passado, quando Moisés saiu. Claro, hoje colocaremos um carro novo. Recebi revelação disso. Os sacerdotes disseram, amém, Davi. See, influenced by their new ecumenical council, that they should all be together and do this way and that way. That's what caused the priests to stumble. They never consulted the right person. They didn't do it right. Therefore, they got in trouble. Yeah. Vejam, influenciados por seu novo concílio ecumênico, que todos deveriam estar juntos e fazer isso assim e assado, foi o que levou os sacerdotes a tropeçarem. Não consultaram a pessoa certa, não fizeram certo, por isso tiveram problemas. Sim. I'm afraid of a lot of things today. When a great teacher, one of Pentecostal's greatest, stood before the religious group the other night in Chicago. Temo que muitas coisas hoje, quando um grande professor, um dos maiores pentecostais, se levantou diante de um grupo religioso outra noite em Chicago. I was supposed to have that meeting with the businessman. But I thought I'd be in Africa that time, but just got back the day before it started. And they chose a great Pentecostal intellectual. And he got up and told them that this ecumenical move was the thing of God. Era eu que deveria ter aquela reunião com os homens de negócios, mas achei que estaria na África naquela ocasião. Porém, voltei um dia antes de começar e escolheram um grande pentecostal intelectual. Ele se levantou e lhes disse que este movimento ecumênico era uma coisa de Deus. And said that all of them's coming back, even the Catholic Church is going to come back to its original condition, all speaking in tongues for the evidence, and so forth, and not knowing. That's a trap of the devil. E disse que todos estão voltando, que até a Igreja Católica voltará à sua condição original. Todos falando em línguas como evidência e assim por diante. E não sabendo que é uma armadilha do diabo. And a man that I didn't know, sometimes you plant seed. You don't know what's going to happen. E um homem que eu não conhecia. Às vezes você planta uma semente, você não sabe o que acontecerá. But the president of the Full Gospel Businessmen, as soon as the great speaker sat down, he said, I am prone not to say things against our speakers. But that ain't the way Brother Branham said would happen. But he said that would lead to the mark of the beast. Mas o presidente dos homens de negócios do Evangelho completo, assim que o grande orador se sentou, disse, não sou propenso a dizer coisas contrárias a nossos oradores. Mas não foi assim que o irmão Branham disse que aconteceria. Ele disse que isso levaria à marca da besta. He said, but Brother Branham don't know what he's talking about. He said, we are believe he does. And in Chicago, he said, how many here would like for me to come up and give my version of it, begin screaming and shouting? Ele disse, mas o irmão Branham não sabe do que está falando. Disse, cremos que ele sabe. Estão vendo? E em Chicago, disse, quantos aqui gostariam que eu fosse e desse minha versão disso? Começaram a gritar e a clamar. See, you're planting seeds. You don't know what's going to happen. Just keep laying out the seed. When that hour comes, some of them, like Thomas, he was about the last one to see the Lord.
But he had to see him to believe him. See? Well, they see it happen, although Thomas come in, but he was a little late. Veja, você está plantando sementes. Você não sabe o que acontecerá. Apenas continue semeando a semente. Quando aquela hora chegar, algumas delas vão... Como Tomé, ele esteve entre os últimos a ver o Senhor, mas teve de vê-lo para crer nele. Vejam, quando veem isto acontecer, Tomé entrou, mas estava um pouco atrasado. Now, when they see the things that's predicted and saying, "Thus saith the Lord," happens, then you say, "Give us some of your oil." See? Agora, quando veem o que é predito, é que dizendo assim diz o Senhor acontece, então dizem, dai-nos um pouco do vosso azeite. Estão vendo? But now, notice, influence. Sometimes great guys get together. You hear them say, great so-and-so, great so-and-so. Our great don't never do that. Mas agora, notem, influência. Às vezes, homens de projeção se reúnem. Vocês os ouvem dizer, grande fulano e grande cicrano, nosso grande, nunca façam isso. There's no great ones among us. There's only one great one, and that's God. We are brothers, sisters. I don't care if your pastor or church got 5 people in it. That don't make you little. That makes you a brother. See? If you're true to God's word. Não há grandes entre nós, só há um grande, que é Deus. Nós somos irmãos, irmãs. Não importa se pastoreia uma igreja que tem 5 pessoas. Isso não o torna pequeno, torna-o um irmão. Veja, se você é fiel à palavra de Deus. I don't care how you don't get little. God don't have little children and big children. He just has children. They're all the same. Não importa o que, como, você não se torna pequeno. Deus não tem filhos pequenos e filhos grandes, só tem filhos. São todos iguais. Notice, God Himself come from the ivory palaces of glory to become one of us. Now, who's the big one? Not come down here and take the form of a priest, but a servant. Notem, Deus mesmo veio dos palácios de marfim da glória para se tornar um de nós. Agora, quem é o grande? Não desceu para tomar a forma de sacerdote, mas de servo. Wash the very clay that He created, the feet of His apostles and others. Now who's great? Lavou o próprio barro que ele criou, os pés de seus apóstolos e de outros. Agora, quem é grande? But influenced these men were. They didn't understand. They thought something new was going to happen. No, something that God didn't say was going to happen. They went at it the wrong way. Mas estes homens foram influenciados. Eles não entenderam. Pensaram que algo novo aconteceria. Não, que algo que Deus não disse aconteceria. Abordaram isso do jeito errado. That's what all this enthusiasm, when they started back under a long time ago, each denomination had to have a divine healer. Each denomination had to have this, that, or the other. Foi o que todo esse entusiasmo, quando começou há muito tempo, lá no passado. Cada denominação tinha de ter um curador divino. Cada denominação tinha de ter isto, aquilo ou aquilo mais. Each denomination had to have a little David. Each one had to have this, that, or the other. See what happened? It done the same thing it did here. Same thing. Influence. Cada denominação tinha de ter um pequeno Davi. Cada uma tinha de ter isto, aquilo ou aquilo mais. Estão vendo o que aconteceu? Fez o mesmo que fez aqui. O mesmo. Influência. The word for the season, the time that they were living in, was ignored. A palavra para a estação, para o tempo em que estavam vivendo, foi ignorada. Notice, the Levi's shoulders was the original provided way of God to do these things. Pack that ark on the Levite shoulders. Anything outside of that was contrary. Notem, os ombros dos levitas. Foi a maneira original, provida por Deus para se fazer estas coisas.
Levai aquela arca sobre os ombros dos levitas. Qualquer coisa fora disso era contrária. What he said, that's what he meant. God cannot change. That's the reason, stay with his word. Now I've got 1 Chronicles 15:15, if you want to put that down. O que ele disse foi o que ele quis dizer. Deus não pode mudar. Por isso, fiquem com sua palavra. Tenho a escritura, sim. 1 Crônicas 15:15, se quiserem anotar. Notice. Now notice. There in following God, now I want you to kind of jot this in your mind. To keep God's commandments, to do anything right for God, to do God a service correctly, there is 5 must. To do God's service correctly. Notem. Agora, notem aí, ao seguir a Deus, agora quero que, por assim dizer, tomem nota disso na mente. Para guardar os mandamentos de Deus, para fazer certo qualquer coisa para Deus, para fazer um serviço para Deus corretamente, há 5 coisas indispensáveis para fazer o serviço de Deus corretamente. Now David is doing God a service. He's doing everything he knows to do, except leaving off God. See? He was doing something that's right, something good for the people, something good for the church. Agora, Davi estava fazendo um serviço para Deus. Estava fazendo tudo o que sabia, porém, deixando Deus de fora. Estão vendo? Estava fazendo algo que estava certo, algo bom para o povo, algo bom para a igreja. But these 5 must, I want you to remember these. No matter how sincere a man may be in doing it, doing God a service, these 5 must be there. Mas quero que se lembrem destas 5 coisas indispensáveis. Não importa quão sincero um homem seja ao fazê-lo, ao fazer um serviço para Deus, estes 5 devem estar lá. First, it must be his time to do it. Primeiro, deve ser o tempo dele para fazê-lo. What if Moses had come and said, we'll build an ark and float up the Nile? Like Noah did. Noah's time was all right for an ark, but not his time. E se Moisés viesse e dissesse, construiremos uma arca e flutuaremos Nilo acima como Noé fez. Tudo bem, uma arca no tempo de Noé, mas não no tempo dele. What if Jesus had come and said, now I'll tell you what we'll do. We'll just go up on the mount like Moses did and get a new declaration of laws. See? He was that law. E se Jesus viesse e dissesse, agora lhes direi o que faremos. Subiremos ao monte, como Moisés fez, e receberemos uma nova declaração de leis. Estão vendo? Ele era aquela lei. See? You must be in his time. It must be in his season. You got that now? Must be in his time. It must be in his season. Time and season. Estão vendo? Deve ser em seu tempo. Deve ser em sua estação. Entenderam agora? Deve ser em seu tempo. Deve ser em sua estação. Tempo e estação. And it must be according to his word that has been spoken. It must, I don't care how well you say this ought to be or that ought to be or this ought to be. It's got to be according to his word, according to his time and his season. E deve estar de acordo com sua palavra que foi falada. Deve. Não importa quão bem se diga que isto deve acontecer e aquilo deve acontecer ou isto deve acontecer. Tem de estar de acordo com sua palavra, de acordo com seu tempo e sua estação. And it must be given according to the person he has chosen to do it by. E deve ser dado de acordo à pessoa por meio de quem ele escolheu fazê-lo. I don't care how much dignitaries there's King David, as great as any of them. He's king over the nation. But he had a way of doing it. And he had told them how he would do it. But they failed to do it.
Não importa quantos dignitários, lá está o rei Davi, tão grande como qualquer um deles. Ele era rei sobre a nação, mas ele tinha uma maneira de fazê-lo, e tinha-lhes dito como faria, mas falharam em fazê-lo. It must be according to His Word, according to His time, according to His program, and it must be by the person He has chose to give it and to do it. Deve estar de acordo com sua palavra, de acordo com seu tempo, de acordo com seu plano. E deve ser pela pessoa a quem ele escolheu dar e fazer isso. Moses tried to run from it, take somebody else, but God chose Moses to do it. Many of them, Paul tried to get out of it, many others, but it's got to be by the one He chooses to do it. Moisés tentou fugir disso, escolhe outro. Mas Deus escolheu Moisés para fazer. Muitos deles, Paulo, tentou se evadir disso, muitos outros, mas tem de ser por meio daquele que ele escolhe para fazê-lo. And it must come first to His prophets. The Word of God must come to His prophets. Amos 3:7. The Lord God will do nothing until first He reveals it to His servant, the prophet. 4. E deve vir primeiro a seus profetas. A palavra de Deus deve vir a seus profetas. Amós 3:7. O Senhor Deus não fará coisa alguma até primeiro revelar ao seu servo, o profeta. 4. And the prophet must be vindicated by the Word of God. There's your 5, must. E o profeta deve ser vindicado pela palavra de Deus. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Don't that make you feel good? I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield 1,000 sacred sweet before